Era 2022 e eu tinha 36 anos quando minha vida entrou num daqueles períodos em que tudo parece estável. Eu morava sozinho, trabalhava de casa e passava a maior parte dos dias sem sair do condomínio. Não era isolamento forçado, era escolha. Depois de anos lidando com trânsito, horários engessados e gente demais, eu tinha me acostumado com o silêncio e com a previsibilidade. Meu nome é Manuel. O condomínio onde eu morava era conhecido por ser tranquilo. Não vou citar nomes nem endereços, mas era daqueles lugares que aparecem em anúncios imobiliários cheios de palavras como segurança, exclusividade e qualidade de vida. Portaria o tempo todo, câmeras espalhadas, regras rígidas, tudo muito organizado, muito controlado. A sensação constante era de que nada de errado atravessava aqueles muros. Hoje, olhando para trás, percebo que aquela sensação de segurança vinha mais da repetição dos protocolos do que da atenção real das pessoas. Tudo era registrado, tudo era anotado, mas quase nada era questionado. O sistema funcionava desde que ninguém fugisse do esperado, e Valdemar não fugia. Ele entrava como sempre se entrou, autorizado, invisível. Minha rotina seguia quase sempre o mesmo padrão. Acordava tarde, tomava café sem pressa, trabalhava até o começo da noite. Raramente recebia visitas. Às vezes, passavam-se dias sem que eu trocasse mais do que 2 ou 3 palavras com alguém pessoalmente. E para mim isso era confortável. À noite, quando o cansaço batia, eu evitava complicar as coisas. Cozinhar nunca foi algo que me desse prazer. Então, pedir comida acabou virando hábito. Não era algo impulsivo nem exagerado. 2, 3 vezes por semana. Sempre de lugares conhecidos. Sempre horários parecidos. Sempre tudo muito automático. Naquela época, pedir comida tarde da noite não parecia um risco. Pelo contrário. No condomínio, entregadores entravam e saíam o tempo todo. A portaria registrava tudo. Era comum ver motos paradas por alguns minutos, gente subindo e descendo de elevador com sacolas térmicas. Ninguém questionava, ninguém desconfiava. Aquela noite começou como qualquer outra. Lembro que tinha chovido durante boa parte do dia. Não uma chuva forte, mas constante. O céu estava fechado desde cedo e o ar tinha ficado pesado, abafado. Eu passei o dia inteiro em casa, focado no trabalho, quase sem perceber o tempo passar. Quando me dei conta, já estava escuro fazia horas. Terminei o que precisava fazer por volta das 10 da noite. Fechei o computador, levantei da cadeira e fiquei alguns minutos parado no meio da sala, pensando no que fazer para comer. Abri a geladeira por hábito, mesmo sabendo que não tinha nada pronto. Algumas coisas básicas, nada que resolvesse rápido. Peguei o celular e abri o aplicativo de entregas. Não fiquei muito tempo escolhendo. Optei por algo simples, algo que eu já tinha pedido antes. Nada diferente, nada arriscado. O restaurante ficava relativamente perto, pelo menos era o que o mapa indicava. O prazo estimado era razoável. Confirmei o pedido e deixei o celular sobre a mesa. Enquanto esperava, fui até a janela da sala. Gosto de observar a cidade à noite. As luzes dos prédios, os poucos carros passando, o reflexo da iluminação nos vidros molhados. Tudo parecia distante, quase silencioso, apesar de eu saber que a cidade não dorme de verdade. Voltei para o computador e tentei adiantar algumas coisas para o dia seguinte. Não estava exatamente concentrado. A cabeça estava pesada, talvez pelo tempo fechado, talvez pelo cansaço acumulado. O relógio avançava devagar. Quando o celular vibrou avisando que o pedido tinha sido retirado, eu mal olhei. Era automático. Continuei no que estava fazendo. Alguns minutos depois, outra notificação indicava que o entregador já estava a caminho. Só então prestei atenção no horário. Já passava das 11. Ainda assim, nada me pareceu fora do normal. Pouco depois, o interfone tocou. A voz do porteiro confirmou meu nome e disse que a entrega estava subindo. Agradeci, desliguei e fui até a porta. Peguei a carteira mais por reflexo do que por necessidade. Fiquei esperando no corredor, ouvindo o som distante da chuva e o barulho abafado do elevador subindo. Quando a porta se abriu,
Vi o entregador pela primeira vez naquela noite. O nome que aparecia no aplicativo era Valdemar. Ele parecia mais velho do que a maioria dos entregadores que costumavam aparecer ali. Havia algo no jeito como segurava a bolsa térmica, não ansiedade, mas contenção. Como alguém acostumado a engolir coisas em silêncio. Não era algo que chamasse atenção de imediato. Mas olhando agora, lembro que reparei nisso. Magro, postura cansada, barba rala. Usava uma jaqueta escura e segurava a bolsa térmica com as duas mãos, de um jeito firme. Ele não falou quase nada. Me entregou o pacote, eu agradeci. Ele respondeu com um boa noite baixo, sem me encarar diretamente. Em poucos segundos já estava de volta no elevador. Fechei a porta e voltei para dentro. Na cozinha, coloquei a embalagem sobre a mesa. Abri com calma. A comida parecia normal, cheiro normal, aparência normal. Nada que despertasse qualquer suspeita. Aqueci um pouco, como sempre fazia, e comecei a comer ainda em pé, distraído, mexendo no celular. Tudo seguia dentro do esperado. Se houve algum sinal ali, foi pequeno demais para merecer atenção. Talvez um gosto metálico rápido, algo que atribuía à comida requentada. Nada que me fizesse parar. Enquanto comia, pensava em coisas banais. Trabalho, contas, planos vagos para o fim de semana. Nada importante. Nada que mereça ser lembrado. Era só mais uma noite comum, daquelas que se misturam com tantas outras iguais. Em nenhum momento, enquanto eu dava as primeiras garfadas, passou pela minha cabeça que aquela rotina simples, repetida tantas vezes, estava prestes a se tornar o ponto mais claro de uma lembrança que eu jamais conseguiria apagar. Naquele instante, tudo ainda parecia seguro, normal, controlado. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez baixar a guarda sem perceber. Terminei de comer sem pressa, lavei o prato, deixei a cozinha em ordem e fui para a sala. Nada em mim indicava que algo estava errado. Eu me sentia apenas cansado, daquele cansaço comum de fim de dia. Sentei no sofá, liguei a televisão mais por hábito do que por interesse e fiquei passando os canais sem prestar atenção de verdade. Alguns minutos depois, senti um desconforto leve no estômago. Não era dor. Era mais como uma pressão incômoda, algo difícil de explicar. Pensei que tivesse comido rápido ou que a comida estivesse mais pesada do que parecia. Ignorei. Cruzei as pernas, mudei de posição no sofá e continuei assistindo. O desconforto não passou. Ele foi ficando mais presente, como se meu corpo estivesse tentando me avisar de algo, mas ainda sem urgência. Levei a mão ao abdômen, respirei fundo e tentei racionalizar. Intoxicação alimentar acontece. Não era a primeira vez que eu passava mal depois de comer fora. Levantei para pegar água. Foi nesse momento que a sensação mudou. O desconforto virou náusea. Não veio de forma violenta, mas constante, insistente. Um calor estranho subiu pelo meu peito e senti a testa começar a suar. Apoiei a mão na pia e fiquei parado por alguns segundos, tentando decidir se aquilo era só impressão. Não era. A tontura veio logo depois. Um leve desequilíbrio, como se o chão tivesse ficado instável. Engoli seco e senti o estômago se contrair de um jeito brusco. Larguei o copo de água e fui direto para o banheiro. Não deu tempo de pensar. Passei mal por vários minutos. Não sei dizer exatamente quanto. Perdi a noção de tempo ali, sentado no chão frio, tentando respirar direito, enquanto meu corpo parecia reagir por conta própria. Meu coração acelerava sem motivo claro. Depois, desacelerava de repente, como se estivesse fora de ritmo. Em algum momento, encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Minha mente tentava encontrar explicações simples. Comida estragada, algum ingrediente que não caiu bem. Nada além disso. Eu me recusava a pensar em qualquer outra coisa. Depois de um tempo, os sintomas começaram a diminuir. A náusea ficou mais fraca, a tontura foi cedendo aos poucos. Continuei ali no chão por mais alguns minutos, só para ter certeza de que conseguia levantar sem cair. Quando finalmente me senti capaz, voltei para a cozinha. Olhei para a comida que ainda estava sobre a mesa. Pela primeira vez, senti repulsa. Peguei tudo, sem pensar muito, e joguei no lixo.
Amarrei o saco com força e deixei perto da porta, decidido a tirar aquilo de casa o quanto antes. O resto da noite foi ruim, mas suportável. Pensei em ir ao hospital. A ideia passou pela minha cabeça mais de uma vez, principalmente nas madrugadas em que acordei suado e com o coração disparado. Mas sempre vinha acompanhada de uma racionalização rápida. Já estava melhor. Não queria passar horas numa emergência por algo que, eu acreditava, tinha sido só uma intoxicação alimentar. Hoje sei que foi orgulho misturado com preguiça e sorte. Dormi mal, acordei várias vezes suado, com o estômago embrulhado. Ainda assim, quando amanheceu, eu estava melhor. Fraco, sim, mas funcional. O suficiente para trabalhar. Durante o dia, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Não falei com ninguém sobre a noite anterior. Não fiz reclamação no aplicativo. Não liguei para restaurante nenhum. Parte de mim achava que isso só prolongaria algo que não precisava virar problema. Só que aquela sensação não foi embora. Não era mais física, era mental. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas coisas no condomínio. Detalhes que sempre estiveram ali, mas que eu nunca tinha realmente observado. Conversas interrompidas quando alguém percebia outra pessoa por perto. Olhares trocados no elevador. Um clima estranho, difícil de definir. Na segunda-feira seguinte, depois de um fim de semana inteiro tentando ignorar o que tinha acontecido, recebi um e-mail da administração. O texto era curto e genérico. Falava sobre relatos recentes de mal-estar entre moradores e pedia atenção redobrada com pedidos de comida, especialmente à noite. Não citava números, não citava causas. Terminava dizendo que estavam acompanhando a situação. Não dizia havia quanto tempo aquilo vinha acontecendo, mas pelo tom do texto, deu para entender que não era coisa de 1 ou 2 dias. Li aquilo 2 vezes. Até então, eu ainda acreditava que o que tinha acontecido comigo era um caso isolado. Aquele e-mail deixou claro que não era. Naquele momento, eu ainda não tinha acesso a nada além da minha própria experiência. As outras histórias só apareceriam depois, fragmentadas aos poucos, conforme a investigação avançava e as pessoas começaram a falar. Comecei a prestar mais atenção nas conversas ao meu redor. No elevador, ouvi 2 pessoas comentando em voz baixa que alguém tinha ido parar no hospital depois de uma entrega. No estacionamento, um morador disse que tinha desistido de pedir comida por um tempo. Ninguém entrava em detalhes. Ninguém parecia querer falar muito. Trabalhando de casa, eu tinha muito tempo para pensar. Voltei ao aplicativo e abri meu histórico de pedidos. Rolei a tela devagar até encontrar aquela noite. O pedido estava lá, intacto, como se nada tivesse acontecido. Restaurante, horário, valor. E o nome do entregador: Valdemar. Cliquei no perfil dele. Era quase vazio. Nenhuma foto, poucas informações. As avaliações não eram ruins, mas também não eram boas. Comentários antigos, quase todos neutros. Alguns chamaram minha atenção, não por dizerem algo específico, mas pelo tom. Entrega ok, mas clima estranho. Demorou mais do que o normal. Não falou nada. Nada que justificasse denúncia. Nada concreto. Mesmo assim, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Passei a observar os entregadores que entravam no condomínio. Não todos, só os que vinham à noite. Nem sempre era o mesmo, mas quando alguém comentava de mal-estar, a descrição se repetia. Um homem mais velho, quieto, sempre depois das 11. Na sexta-feira daquela semana, a situação ficou séria de vez. Um morador passou mal durante a madrugada e foi levado de ambulância. A notícia correu rápido pelos corredores, mesmo sem confirmação oficial. Na manhã seguinte, a administração enviou outro e-mail, dessa vez confirmando o falecimento e pedindo respeito. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Não porque eu conhecesse a pessoa, mas porque naquele momento eu entendi que o que tinha acontecido comigo poderia ter terminado muito diferente. Voltei mentalmente para o banheiro, para o chão frio, para a decisão idiota de não chamar ajuda. A polícia apareceu no condomínio no mesmo dia. Conversaram com porteiros, com o síndico, com alguns moradores. À noite, bateram na minha porta.
Perguntaram se eu tinha passado mal recentemente. Contei tudo, do começo ao fim. Quando falei o nome do entregador, eles trocaram um olhar rápido, quase imperceptível. Na hora não entendi o significado daquele gesto. Só depois percebi que aquele nome já não era novo para eles. Um deles anotou o nome com cuidado a mais do que o necessário e comentou quase como quem fala sozinho, que outros depoimentos citavam entregadores diferentes, mas com padrões parecidos de horário e comportamento. Só depois entendi que eles já estavam cruzando informações havia dias. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava. Poucos dias depois, a história começou a sair do condomínio. Notícias falavam de uma série de intoxicações em um residencial de alto padrão. Não citavam nomes nem endereços, mas os detalhes batiam. 3 casos graves, 1 óbito, suspeita de envenenamento. Ler aquilo me deu um nó no estômago. Eu não tinha sido apenas azarado, eu tinha sido parte de algo maior. E mesmo sem saber ainda como ou porquê, comecei a entender que aquela entrega, aquela noite aparentemente banal, tinha sido o primeiro contato direto que eu tive com alguém que não estava apenas fazendo um trabalho. Depois que a polícia saiu do meu apartamento, o silêncio ficou diferente. Não era mais o silêncio confortável ao qual eu estava acostumado. Era um silêncio pesado, atento, como se o lugar estivesse em estado de espera. Eu passei aquela noite acordado, sentado no sofá com a televisão ligada sem som. Qualquer barulho mínimo me fazia levantar a cabeça. Nos dias seguintes, o condomínio entrou num modo estranho de funcionamento. Entregas noturnas foram oficialmente suspensas. A portaria começou a exigir mais informações de quem entrava. Os porteiros, antes relaxados, agora pareciam tensos, sempre atentos às telas de monitoramento. Mesmo assim, a sensação de controle não voltou. As pessoas começaram a falar mais abertamente, talvez porque já não adiantasse esconder. No elevador, ninguém mais fingia que não sabia de nada. Os comentários eram sempre curtos, mas carregados. Ainda bem que proibiram as entregas. Imagina se isso continua. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer aqui. Eu ouvia tudo calado. Em casa, comecei a repassar mentalmente cada detalhe daquela noite. O horário exato em que pedi a comida. O tempo de espera. O jeito como Valdemar apareceu no corredor. A postura, o olhar baixo, o silêncio. Nada daquilo parecia ameaçador na hora. Agora, cada detalhe ganhava outro peso. Resolvi procurar mais informações por conta própria. Não foi difícil. Em poucos dias começaram a surgir reportagens mais completas. Ainda sem citar nomes de condomínios ou vítimas, mas com detalhes suficientes para deixar claro que não se tratava de um acidente. Falavam de um entregador específico, já identificado, que atuava em vários aplicativos. Um homem que fazia entregas havia anos e que nos últimos meses passou a ser associado a casos de intoxicação alimentar. O nome apareceu pela primeira vez numa matéria mais longa. Valdemar. Ler aquele nome fora do aplicativo, fora do meu histórico pessoal, me causou um desconforto difícil de explicar. Era como ver algo íntimo exposto em público. Como se aquela experiência, que eu ainda tentava processar, agora fosse parte de algo muito maior e mais feio. A matéria dizia que ele tinha sido detido para prestar depoimento. Não falava em prisão ainda. Só dizia que a polícia investigava a motivação e o alcance do que ele tinha feito. Mencionava que os produtos usados não eram difíceis de conseguir e que a adulteração era feita de forma cuidadosa, em pequenas quantidades. A reportagem não entrava em detalhes técnicos, mas sugeria que o método não exigia tempo nem ferramentas complexas. Algo que podia ser feito em segundos, longe de câmeras, antes de tocar o interfone. Pequenos desvios, quase imperceptíveis, pensados justamente para não levantar suspeitas imediatas. O suficiente para causar mal-estar. Às vezes, mais do que isso me arrepiou, porque explicava por que eu sobrevivi. Nos dias seguintes, mais informações vieram à tona. Descobriram que Valdemar tinha se envolvido em um episódio de humilhação meses antes, durante uma entrega naquele mesmo condomínio. Ler aquilo não trouxe alívio nem resposta definitiva.
Só deixou claro que aquela noite não tinha sido um desvio absurdo da realidade, mas uma consequência tardia de algo que vinha sendo ignorado havia muito tempo. Um morador tinha gritado com ele na frente de outras pessoas, o acusado de roubo sem provas, o tratado como lixo. As câmeras registraram parte da discussão. O condomínio optou por não levar o caso adiante. O morador não foi punido, o entregador simplesmente foi embora naquele dia. Nada aconteceu. Até começar a acontecer. Segundo a investigação, foi depois disso que os primeiros casos surgiram. Não todos de uma vez. Um aqui, outro ali. Sempre à noite. Sempre em condomínios parecidos. Sempre com entregas autorizadas, registradas, aparentemente normais. Valdemar não atacava qualquer um. Ele escolhia. Não indivíduos específicos, mas perfis. Pessoas sozinhas, rotinas previsíveis. Lugares onde a sensação de segurança era tão natural que ninguém imaginava que algo pudesse sair do script. Horários mais vazios, pessoas sozinhas, lugares onde a confiança era alta demais para levantar suspeita imediata. Quando li isso, senti um peso estranho no peito. Parte de mim tentou entender, não justificar, mas entender. A raiva acumulada, o sentimento de invisibilidade. O desejo de causar dor a quem, aos olhos dele, representava um sistema que o esmagava. Outra parte de mim sentiu nojo, porque nada daquilo mudava o fato de que pessoas tinham sido feridas. Uma tinha morrido, e eu quase tinha sido uma delas. A confirmação da prisão veio alguns dias depois. Valdemar foi preso de forma discreta, longe do condomínio, sem resistência, sem cena. No local onde morava, encontraram substâncias comuns, produtos de fácil acesso, nada que chamasse atenção isoladamente. Mas juntos, suficientes para causar o que causaram. O depoimento dele foi parcialmente divulgado. Ele não negou, não tentou culpar os restaurantes, não tentou inventar nada elaborado. Disse que não queria matar, queria que sentissem medo, queria que sentissem dor. Disse que aquele condomínio representava tudo o que tinha dado errado na vida dele. Disse que ninguém ali era realmente inocente. Essa última frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Depois da prisão, o condomínio tentou retomar a normalidade o mais rápido possível. Reuniões, comunicados, promessas de novas medidas de segurança. Falaram em rever protocolos, em treinar funcionários, em proteger moradores. Tudo muito organizado, tudo muito tardio. Eu já não me sentia protegido ali. Passei semanas sem pedir comida. Cozinhar virou obrigação diária, mesmo quando eu não tinha vontade nenhuma. Às vezes eu ficava parado na frente do fogão, olhando para a panela, pensando em como um gesto tão simples tinha se transformado numa lembrança tão pesada. À noite, quando eu deitava, minha mente voltava sempre para o mesmo ponto. O momento em que abria a embalagem, a primeira garfada, o gosto metálico rápido para ser explicado, mas persistente o bastante para voltar às vezes, só de lembrar. O tempo que levei para perceber que algo estava errado. A decisão de não chamar ajuda. Percebi que o que mais me assustava não era Valdemar em si. Era a facilidade com que tudo aconteceu. A forma como o perigo entrou na minha casa, sem forçar nada, sem quebrar nada, sem levantar suspeita. Ele entrou autorizado, registrado, aceito. Com o tempo, as notícias diminuíram. O caso saiu do foco. Outras coisas ocuparam o espaço nos jornais. As pessoas seguiram em frente. O condomínio voltou a permitir entregas, com novas regras, novos controles. A maioria dos moradores parecia aliviada em deixar tudo para trás. Eu não consegui, porque para mim aquela história ainda não tinha acabado, e porque eu sabia que, mesmo com Valdemar preso, o que ele tinha feito já tinha deixado uma marca que não desaparece com comunicados nem com câmeras novas. Uma marca que ainda ia se fechar de um jeito que eu não esperava. Depois que o caso saiu da mídia, a vida no condomínio voltou a um tipo de normalidade artificial. As pessoas reaprenderam a confiar rápido demais. Novos entregadores começaram a circular, agora com crachá temporário, nome anotado na portaria, foto registrada. Tudo parecia mais rígido, mais seguro, pelo menos no papel. Eu continuei ali por mais alguns meses,
mas já não era o mesmo lugar para mim. Passei a notar coisas que antes não notava. A forma como a portaria tratava entregadores em comparação com moradores. O tom de voz que mudava dependendo de quem estava do outro lado do balcão. Pequenos gestos de desprezo disfarçados de pressa ou autoridade. Nada explícito, nada que virasse denúncia, mas o suficiente para me deixar desconfortável. Com o tempo, comecei a entender melhor o que tinha acontecido. Não foi uma conclusão imediata. Foram dias juntando pequenas cenas que antes pareciam desconexas. O tom da portaria, as reclamações ignoradas, as piadas ditas como se não fossem nada. Coisas que eu sempre vi, mas nunca questionei, porque nunca tinham me atingido diretamente. Não no sentido de justificar, mas de enxergar o cenário completo. Valdemar não apareceu do nada. Ele foi construído ali, aos poucos, em cada reclamação ignorada, em cada humilhação tratada como coisa pequena, em cada vez que alguém foi tratado como descartável. Ainda assim, isso não diminuía o peso do que ele fez. Algumas semanas depois da prisão, fui chamado para prestar um depoimento complementar. Nada muito formal. Queriam confirmar detalhes, horários, sensações físicas. Respondi tudo com calma. Quando saí da delegacia, fiquei sentado dentro do carro por um bom tempo antes de ligar o motor. Foi ali que tomei uma decisão que vinha amadurecendo em silêncio. Coloquei o apartamento à venda. Muita gente achou exagero. Disseram que eu estava deixando o medo mandar, que o problema já tinha sido resolvido, que aquilo tinha sido um caso isolado. Eu não discuti. Não adiantava explicar que o que me fazia ir embora não era medo de Valdemar, mas a certeza de que aquele ambiente nunca tinha sido tão seguro quanto fingia ser. Enquanto esperava a venda, a rotina seguiu. Eu continuava cozinhando, evitando pedidos, mantendo distância emocional do lugar. Até que numa tarde qualquer, recebi uma notificação no celular. Era do aplicativo de entregas. Por reflexo, abri. Não era um pedido meu. Era uma mensagem automática, informando uma atualização nos termos de segurança, citando o caso que tinha ocorrido meses antes, agora encerrado oficialmente. Dizia que o entregador responsável tinha sido condenado. Li a matéria completa naquela noite. Valdemar pegou uma pena longa. A investigação confirmou que ele adulterou dezenas de entregas ao longo de meses. Nem todas foram identificadas. Algumas pessoas passaram mal e nunca associaram a comida. Outras nem chegaram a procurar ajuda. O número real de vítimas provavelmente nunca vai ser conhecido. Ele não demonstrou arrependimento no julgamento. Disse apenas que ninguém escuta gente como ele até algo assim acontecer. Fechei a matéria com a sensação de um ciclo encerrado, mas não resolvido. Pouco tempo depois, meu apartamento foi vendido. Empacotei minhas coisas com calma, sem pressa. No último dia, antes de entregar as chaves, fiquei parado na sala vazia, olhando ao redor. Era estranho pensar que tudo tinha começado ali, numa noite comum com uma decisão banal. Antes de sair, passei pela portaria para avisar que estava indo embora de vez. O porteiro desejou boa sorte. Perguntou se eu tinha conseguido um lugar melhor. Falou no mesmo tom neutro de sempre, profissional, correto. O mesmo tom que, por tanto tempo, fez tudo parecer sob controle. Respondi que sim, mesmo não tendo certeza do que isso significava. Quando atravessei os portões, senti algo próximo de alívio. Hoje moro em outro lugar, nada luxuoso, nada que impressione. Um prédio mais simples, gente diferente, menos regras e menos aparência. Voltei a pedir comida, aos poucos, com cuidado. Ainda leio avaliações, ainda observo horários, ainda presto atenção em detalhes que antes passariam despercebidos. Algumas coisas não voltam ao normal. Às vezes, quando a entrega chega, eu observo o entregador se afastar pelo corredor ou pelo portão. Penso em quantas histórias aquela pessoa carrega, em quantas humilhações acumuladas, em quantas vezes foi tratada como invisível. Não sinto pena cega, nem culpa. Sinto responsabilidade, porque eu sei, agora, o quanto a linha entre rotina e tragédia pode ser fina, o quanto a ideia de segurança pode ser só um verniz frágil, e o quanto o perigo nem sempre entra arrombando portas. Às vezes,
Ele chega educado, registrado, autorizado. Trazido por alguém que, em algum momento, deixou de ser visto como pessoa. E toda vez que penso nisso, lembro daquela noite chuvosa, da comida simples sobre a mesa e da certeza que eu tinha de que nada de errado podia acontecer ali. Foi a última vez que pensei assim. Demorei a aceitar que aquela história não era só sobre crime, nem só sobre vingança. Era sobre o quanto a gente aprende a não ver quem mantém nossa rotina funcionando. Sobre como conforto demais pode anestesiar empatia. E sobre como isso cobra um preço que quase nunca cai em quem acha que está protegido. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Era 2019. Eu tinha 27 anos e já fazia entrega por aplicativo há tempo suficiente para a rotina virar piloto automático. Madrugada nunca foi problema para mim. Eu preferia. Menos carro na rua, menos pedido errado, menos gente querendo discutir por causa de troco. Rodava de moto havia anos, sempre sozinho, sempre com o rádio baixo no capacete. Conhecia os horários, os bairros, os tipos de cliente. Ou pelo menos achava que conhecia. Naquela noite eu tinha saído mais tarde do que o normal. Tinha chovido no começo da noite. Nada forte, só o suficiente para deixar o asfalto escuro e escorregadio. O frio ajudava a manter a cidade quieta. Lembro de ter pensado em voltar para casa cedo, mas o aplicativo começou a soltar aquelas corridas com taxa extra de madrugada. Dinheiro fácil. Era assim que eu pensava. O pedido entrou exatamente às 23h40. Não foi arredondado. Não caiu alguns minutos antes ou depois, exato. Eu reparei nisso sem saber por quê. O nome do cliente era genérico, daqueles que não dizem nada sobre a pessoa. Não tinha foto. Nenhuma avaliação antiga. Conta praticamente vazia. O endereço era um prédio residencial antigo, construído nos anos 90, num bairro que durante o dia é barulhento, cheio de comércio, mas à noite fica estranho de tão silencioso. Não era área perigosa, mas também não era lugar de ficar dando bobeira. A retirada foi comum. Restaurante quase fechando, funcionário cansado, pedido lacrado, 2 sacolas, nada de bebida alcoólica, nada que chamasse atenção. Quando confirmei a saída, apareceu a observação do cliente. Longa demais para um pedido simples, não era algo agressivo. Não tinha reclamação. Era só específico. Dizia para chegar exatamente no horário combinado. Não tocar interfone antes da hora. Aguardar na entrada lateral do prédio. Confirmar o nome completo antes de entregar. Aquilo me deixou com um incômodo leve, mas constante. Eu cheguei a pensar em cancelar. Bastava um toque na tela. Mas cancelamento conta ponto contra. Horário de madrugada, taxa alta, pedido simples. Nada ali era motivo oficial para recusar. E nesse trabalho, o que não é motivo oficial vira problema seu depois. Quem faz entrega aprende a não discutir. Cliente estranho sempre aparece. Eu segui o caminho normalmente. Cheguei no bairro faltando uns 10 minutos. Dei uma volta no quarteirão para matar o tempo, como faço quando pedem horário exato. O prédio era do jeito que eu lembrava. Fachada velha, pintura desbotada, iluminação fraca. A entrada lateral ficava quase escondida, entre o muro e uma garagem antiga. Nenhum porteiro àquela hora. Quando o relógio do painel marcou 23h50 em ponto, encostei a moto exatamente onde o mapa indicava. Desci, tirei o capacete e fiquei esperando. Segurava as sacolas numa mão só. Olhava o celular na outra. Não tinha ninguém ali. Mandei mensagem avisando que tinha chegado. A mensagem foi visualizada quase na hora. Nenhuma resposta. Esperei. 1 minuto. 2. Comecei a pensar em marcar cliente ausente. Mas algo me dizia para não ir embora ainda. Não sei explicar. Foi quando percebi movimento perto do muro lateral. Primeiro achei que fosse sombra, reflexo da luz da rua. Depois vi que era uma pessoa. Um homem alto, usando um moletom escuro com capuz.
Ele não veio direto até mim. Parou a alguns passos, onde a luz não alcançava direito. Perguntei se era o pedido. Ele ficou em silêncio por um segundo longo. Depois respondeu que sim. Pedi o nome. Ele disse um nome que não era o do aplicativo. Quando eu questionei, ele corrigiu rápido, como quem erra de propósito. A voz era baixa, controlada. Aquilo não pareceu confusão. Pareceu teste. Como se ele estivesse medindo até onde eu iria antes de recuar. Quando corrigi, ele aceitou sem discutir. Anotou mentalmente. Eu não sabia, mas naquele instante ele já sabia como eu funcionava. Estendi o celular para confirmar. Ele não se aproximou, só estendeu a mão pedindo as sacolas. Disse que estava com pressa, que eu tinha chegado tarde. Aquilo me deixou desconfortável. Eu falei que precisava confirmar no aplicativo. Ele suspirou, visivelmente irritado, mas ainda assim não avançou. Foi nesse instante que ouvi a sirene. Não foi surpresa no rosto dele. Foi confirmação, como quem ouve um alarme que marcou a hora certa. Ele não reagiu como alguém com medo. Reagiu como alguém cujo tempo tinha acabado. Não era perto, mas também não era distante. Vinha se aproximando. O homem congelou. Literalmente. O corpo dele ficou rígido por um segundo, como se estivesse ouvindo algo que eu ainda não tinha entendido. Ele deu um passo para trás. Disse que eu tinha chegado no horário errado, que aquilo não ia dar certo. Virou de costas e entrou na parte mais escura da lateral do prédio, desaparecendo sem correr. Naquele momento, entendi que ele nunca deveria ser visto ali. A presença dele era um erro. Eu era a peça que precisava aparecer. Ele, não. Fiquei parado, segurando as sacolas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A sirene ficou mais alta. Pensei em subir na moto e ir embora. Pensei em tudo ao mesmo tempo. Antes que eu decidisse, 2 viaturas dobraram a esquina e pararam quase em frente a mim. Os policiais desceram rápido. Um deles já veio falando para eu largar as sacolas no chão e levantar as mãos. Obedeci na hora. Outro ficou perto da moto. O terceiro olhava em volta, atento. Perguntaram o que eu fazia ali. As perguntas não vinham para descobrir, vinham para encaixar. Cada resposta minha parecia precisar caber em algo que já estava escrito. Quando eu falava demais, eles cortavam. Quando eu falava pouco, anotavam. Antes que eu terminasse a primeira frase, um deles falou meu nome completo. Não perguntou, disse. Na hora, achei que tinha sido coincidência, ou talvez algum chute baseado no aplicativo aberto na tela do meu celular. Só depois fui entender que meu nome já fazia parte da ocorrência, antes mesmo de eu chegar ali. Mais tarde, um dos policiais deixou escapar que o nome constava na denúncia inicial. Não como suspeito direto, mas como referência. Entregador chamado Nathan de moto escura. Alguém tinha passado isso com antecedência. O aplicativo só confirmou o resto. Naquele momento, eu entendi que aquela entrega nunca foi só uma entrega, e que eu tinha chegado exatamente onde alguém precisava que eu estivesse. Quando ele disse meu nome completo, alguma coisa travou dentro de mim. Não foi susto comum. Foi aquela sensação de que você perdeu o controle da situação sem nem saber quando isso aconteceu. Eu perguntei como ele sabia meu nome, mas ele ignorou. Mandou eu manter as mãos visíveis e ficar quieto. Outro policial pegou meu documento no bolso da jaqueta. Conferiu com calma exagerada. Olhou para mim, depois para a tela do rádio preso no colete. Um terceiro se aproximou das sacolas no chão e abriu ali mesmo sem pedir permissão. A comida ainda estava quente, embalagem intacta, nada fora do lugar. Mesmo assim, o clima não mudou. Eles começaram a fazer perguntas rápidas, diretas. Há quanto tempo eu trabalhava com entrega? Se eu conhecia alguém naquele prédio? Se já tinha estado ali outras vezes? Se eu tinha discutido com algum cliente naquela noite? Eu respondia tudo tentando manter a voz firme, mas por dentro, a cabeça estava acelerada. Um deles comentou que o horário batia, que a denúncia tinha entrado poucos minutos antes da minha chegada, exatamente naquele intervalo. Depois, com mais calma, entendi o que ele quis dizer. A agressão tinha acontecido antes. A ligação para a polícia veio depois. O
pedido foi feito no intervalo. Não era coincidência, era encaixe. Alguém tinha criado uma janela perfeita entre o crime e a chegada das viaturas. Eu só preenchi o espaço. Perguntei denúncia de quê? Ele disse que tinha ocorrido uma agressão dentro de um apartamento no térreo. Coisa séria. O morador do térreo tinha sido encontrado morto. A polícia ainda evitava usar a palavra, mas todo mundo ali já sabia. Meu estômago afundou. Eles disseram que vizinhos relataram ter visto uma moto escura rondando a lateral do prédio, pouco antes da polícia ser chamada. Disseram que a descrição do suspeito incluía mochila térmica. Alguém parado ali fora esperando. Tentei explicar da entrega. Mostrei o aplicativo, o pedido, o horário marcado, as mensagens. Um deles pegou meu celular e ficou analisando em silêncio. O outro disse que aquilo podia ser armado. Perfil falso. Conta descartável. Pagamento eletrônico. Endereço real. Disse que não seria a primeira vez que alguém usava trabalho de entrega como álibi. Ali eu entendi que o aplicativo não era só um meio, era uma testemunha conveniente. Registrava horário, localização, trajeto, tudo automático, tudo imparcial, tudo dizendo que eu estive ali quando alguém precisava que alguém estivesse. Aquilo me deu um nó na garganta, porque fazia muito sentido. Perguntei se eu estava sendo acusado. Eles não responderam diretamente. Disseram que naquele momento eu era parte da apuração, que eu tinha sido encontrado no local no horário exato, que iam anotar tudo. Meu nome foi escrito num bloco, minha moto foi fotografada. Pediram para eu tirar o capacete de novo, virar o rosto, ficar parado. Tudo ali na rua como se eu já tivesse feito algo errado. Depois de quase 40 minutos, um deles disse que eu estava liberado por enquanto. Usou exatamente essas palavras. Por enquanto. Falou que eu não devia sair da cidade nos próximos dias, que eu seria chamado se surgisse mais coisa. Antes de irem embora, perguntaram se alguém tinha pego o pedido. Eu disse que não, que o cliente tinha sumido. Eles trocaram um olhar rápido. Um deles anotou isso também. Quando subi na moto, minhas mãos estavam tremendo. Pilotar de volta para casa foi estranho. Eu não sentia o frio, nem o vento. Só aquela sensação constante de estar sendo observado, mesmo com a rua vazia. Minutos depois, ainda na moto, o aplicativo notificou que o pedido tinha sido cancelado. Motivo: problema com o cliente. Nenhuma avaliação, nenhum registro visível. Como se nunca tivesse existido. Cheguei em casa perto das 2 da manhã. Não consegui dormir. Fiquei sentado no escuro, replayando cada detalhe. O horário exato. A observação longa. O homem surgindo da sombra. A sirene chegando no momento certo. Nada parecia aleatório. Na manhã seguinte, tentei contato com o suporte do aplicativo. Falei do ocorrido, do pedido estranho, da abordagem policial. A resposta foi fria. Disseram que o pedido não constava mais no sistema, que o perfil do cliente tinha sido desativado, que eles não tinham como fornecer mais dados. Insisti. Perguntei se era comum isso acontecer. A pessoa do outro lado disse que eu devia colaborar com as autoridades e aguardar. Encerraram o chamado. Passei o dia inteiro inquieto. Cada barulho de moto na rua me fazia olhar pela janela. À noite evitei sair para trabalhar. Fiquei em casa tentando me convencer de que aquilo ia se resolver sozinho. Não resolveu. No começo da noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender, mas algo me fez atender. Do outro lado, uma voz masculina, calma demais para a situação, se apresentou como Rubens. Ele disse que precisava falar comigo, que tinha meu contato porque meu nome estava circulando entre alguns moradores do prédio. Disse que achava injusto eu estar no meio daquilo, que tinha visto coisas estranhas naquela noite. Perguntei quem ele era exatamente. Ele respondeu que morava no prédio, que tinha acordado com o barulho da confusão e visto a movimentação da polícia. Disse que meu nome foi citado mais de uma vez depois que eu fui embora. Perguntei o que ele queria de mim. Ele disse que achava melhor conversar pessoalmente, em local público, antes que alguém resolvesse empurrar a culpa inteira para cima de mim. Marcamos para a manhã seguinte, num lugar movimentado. Ele desligou sem despedida. Passei o resto da noite sem dormir. A sensação era clara agora. Aquilo não tinha acabado. E alguém, em algum lugar,
Tinha planejado tudo para que eu estivesse no lugar certo, na hora errada. Encontrei Rubens na manhã seguinte, pouco depois das 9. O lugar era movimentado, do jeito que ele pediu. Gente passando, barulho constante, mesas ocupadas. Mesmo assim, ele parecia desconfortável. Sentou de costas para a parede, de onde dava para ver todo mundo que entrava e saía. Era um homem na casa dos 50, roupa simples, olhar cansado. Ele não perdeu tempo com conversa fiada. Disse que morava naquele prédio havia mais de 10 anos. Conhecia quase todo mundo ali, que naquela noite tinha acordado com gritos abafados vindos do térreo, seguidos de um barulho seco, como algo pesado caindo no chão. Pouco depois, ouviu uma discussão rápida, vozes alteradas, e então, silêncio. No dia seguinte, fiquei sabendo que o homem não tinha sobrevivido. Rubens disse que não chamou a polícia. Quem chamou foi um outro morador de um apartamento mais afastado. O que incomodava ele era outra coisa. Pela janela do apartamento dele, dava para ver parte da lateral do prédio. Ele contou que viu uma moto parada ali por alguns minutos. Disse que, a princípio, não deu importância. Entrega noturna era comum. O detalhe estranho veio depois. Segundo Rubens, pouco antes das viaturas chegarem, ele viu um homem sair da área lateral do prédio e atravessar a rua com calma, como se soubesse exatamente quanto tempo tinha. O apartamento dele ficava num ângulo estranho, acima da marquise lateral. Dali, dava para ver o que quem estava na rua não via. Não estava correndo. Não parecia nervoso. Usava moletom escuro, não carregava nada nas mãos. Perguntei se aquele homem parecia comigo. Rubens balançou a cabeça devagar. Disse que não. Disse que o homem era mais alto, mais magro, e que não usava mochila. O problema é que isso nunca entrou no relato oficial. Rubens disse que quando desceu depois da polícia chegar, ouviu um dos agentes perguntar por um entregador. Perguntar pelo nome. Meu nome. Aquilo deixou ele confuso, porque ninguém ali conhecia nenhum Natan. Meu nome só podia ter vindo de fora. Ele tentou comentar que tinha visto outra pessoa saindo, mas foi ignorado. Rubens não chegou a prestar depoimento formal. Disseram que iam anotar, mas nunca chamaram ele depois. Sem registro, sem protocolo, sem nome em papel, era como se ele não existisse. Disseram que iam analisar imagens, ouvir testemunhas. Depois disso, ninguém mais voltou a falar com ele. Rubens também disse que 2 dias antes da agressão, um homem tinha aparecido no prédio perguntando sobre horários de entrega. Disse que estava pensando em pedir comida tarde da noite e queria saber se a lateral ficava aberta. Rubens achou estranho na hora, mas não deu importância. Agora, ligando os pontos, aquilo parecia ensaio. Enquanto ele falava, eu sentia um peso crescente no peito. Aquilo não era um erro de investigação. Era alguém construindo uma cena. Cada detalhe posicionado com cuidado. Inclusive eu. Perguntei por que Rubens tinha resolvido falar comigo. Ele respirou fundo antes de responder. Ele disse que ficou quieto no começo porque silêncio protege. Mas que quando ouviu meu nome sendo repetido, percebeu que o silêncio dele estava sendo usado. Não como ausência, como concordância. Disse que na manhã seguinte à agressão, alguém tinha passado no prédio perguntando se ele tinha visto o entregador. Não perguntaram pelo agressor, perguntaram por mim. Que isso não parecia busca por verdade, parecia confirmação. Rubens falou que não queria se envolver mais, que tinha família, que só me contou aquilo porque achou errado eu pagar por algo que não fiz, mas deixou claro que não iria depor, nem confrontar ninguém. Só queria que eu soubesse. Saí dali com a cabeça pesada. Eu não tinha como provar nada. O pedido tinha sumido. O perfil do cliente não existia mais. As câmeras do prédio, de acordo com Rubens, estavam fora de funcionamento naquela noite. Muita coincidência. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças pequenas, mas constantes. Um carro que parecia me seguir por alguns quarteirões. Uma moto parada perto de casa em horários diferentes. Sempre que eu olhava melhor, não tinha nada concreto. Nada que eu pudesse apontar e dizer que era real. Mas a sensação não ia embora. Recebi outra ligação da polícia. Pediram para eu comparecer para prestar depoimento formal. O tom não era acusatório,
mas também não era neutro. Perguntaram de novo sobre aquela noite, sobre o cliente, sobre o homem que apareceu e sumiu. Quando mencionei Rubens, houve um silêncio do outro lado da linha. Depois disseram que o nome não constava entre as testemunhas, que oficialmente ninguém tinha visto outra pessoa no local. Naquele momento, ficou claro para mim que a versão dos fatos já estava escolhida e que eu me encaixava nela melhor do que o verdadeiro responsável. Comecei a pensar no pior, em ser indiciado, em responder por algo que não fiz, em perder trabalho, liberdade, tudo por causa de uma entrega. E então algo mudou. O aplicativo me enviou uma notificação de um novo pedido agendado. Mesmo horário, mesmo bairro, mesmo padrão. Alguém estava tentando repetir tudo. Quando vi aquela notificação, senti o sangue sumir do rosto. Não era paranoia. O pedido estava agendado para exatamente 23 horas e 40 minutos, 2 dias depois do primeiro. Mesmo bairro, outro restaurante comum. Perfil novo, sem foto, sem histórico, tudo muito limpo. Dessa vez, eu não aceitei de imediato. Fiquei olhando para a tela, esperando o pedido sumir como se fosse erro do sistema. Não sumiu. O valor estava alto para uma entrega curta. Taxa noturna, bônus, tudo empilhado. Isca. Eu sabia que, se recusasse, aquilo não acabaria ali. Quem montou a primeira situação sabia meu nome, minha rotina, meu horário. Sabia como eu trabalhava. A repetição não era coincidência, era correção de falhas. Trocar de entregador significava começar do zero. Meu nome já tinha circulado. Já tinha entrado em relatório. Já fazia parte da narrativa. Me tirar da equação era criar outra história. Manter era só ajustar o tempo. Se desse errado de novo, não ia ser parte da apuração. Ia ser homicídio, com horário, endereço e mochila térmica para provar. Aceitei. Aceitei não porque achei que ia dar certo. E sim, porque entendi que, se aquilo fosse acontecer de novo, precisava acontecer comigo sabendo. Do contrário, iam só trocar o nome na mochila. Não saí de casa despreparado. Antes de sair, mandei mensagem para um amigo avisando onde eu estaria e em qual horário. Ativei a gravação de áudio no celular e deixei o aparelho no bolso interno da jaqueta. Não contei com a ajuda da polícia. Se alguém estava sendo conduzido ali, não era quem armou tudo. A retirada foi idêntica à outra noite. Pedido lacrado. Funcionário sem paciência. Nenhuma informação extra até eu confirmar a saída. A observação apareceu só depois. Chegar exatamente no horário. Entrada lateral. Não tocar interfone. Confirmar o nome. O mesmo roteiro. Cheguei no bairro mais cedo e estacionei longe do prédio. Fiquei observando de longe. O movimento era quase inexistente. Poucas luzes acesas, nenhuma viatura, nenhum barulho fora do normal. Esperei o relógio chegar perto do horário marcado antes de me aproximar. Encostei a moto faltando 2 minutos. Não desci. Fiquei olhando a lateral do prédio pelo retrovisor. Foi então que vi a sombra se mover. A mesma figura da outra noite. Alto, magro, moletom escuro. Ele não se aproximou de imediato. Esperou, como se estivesse cronometrando algo. Quando o relógio marcou exatamente 23 horas e 40 minutos, ele deu um passo à frente. Dessa vez, eu não desliguei a moto. Gritei perguntando o nome. Ele respondeu um nome errado. Quando corrigi, ele sorriu. Um sorriso rápido, nervoso. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ouvi passos vindos do outro lado do prédio. Não eram policiais. Eram pessoas comuns, moradores curiosos, atraídos pelo barulho da moto ligada. Aquilo não estava no plano dele. O esquema funcionava no escuro, com silêncio e isolamento. Gente demais quebra cronograma. Testemunha fora do script estraga a precisão. Pela primeira vez ele estava improvisando. O homem hesitou. Olhou em volta. Deu 2 passos para trás. Eu falei alto. Disse que sabia do esquema, que tinha gravado tudo, que ele tinha usado meu nome, meu trabalho, minha rotina. Não era coragem. Era desespero. Ele virou o corpo pronto para sumir de novo, mas não conseguiu. Um carro parou na rua, bloqueando a saída lateral.
Não foi combinado comigo, mas também não pareceu acaso. O motorista já vinha devagar, atento. Um homem desceu do carro e chamou o nome dele. Nome verdadeiro. Não o do aplicativo. A reação foi imediata. O homem do moletom correu, mas foi alcançado. Houve gritaria. Alguém chamou a polícia de verdade dessa vez. Não demorou. Depois ficou claro. O agressor era conhecido da vítima. Tinha dívida, histórico de brigas. Aquela noite não saiu do controle. Ele saiu para matar. Usou o aplicativo para criar um horário perfeito. Uma presença conveniente, alguém fácil de apontar depois. Um entregador sozinho, de madrugada, com registro digital. Com mais gente olhando, com gravação, com testemunhas reais, a história não se sustentou. O nome dele apareceu. O meu saiu. Fui chamado mais uma vez para depor. Dessa vez para confirmar que eu não conhecia o agressor. Rubens mudou de ideia depois que soube que o esquema tinha sido repetido. Disse que se aquilo tinha acontecido 2 vezes, podia acontecer de novo com qualquer outro. E que aí o silêncio dele também teria peso. Rubens apareceu. Falou o que tinha visto. Não com medo, mas com raiva. Recebi a confirmação semanas depois. Nenhuma acusação formal. Nenhuma intimação nova. Meu nome tinha sido retirado do relatório como suspeito. Oficialmente o caso estava encerrado. Eu continuei trabalhando por um tempo, mas nunca mais aceitei entrega agendada de madrugada. Troquei de horário, troquei de bairro, até de aplicativo depois. Hoje eu sei ler sinais que antes eu ignorava. Pedido limpo, horário exato, instrução longa. Não é paranoia, é padrão. E padrão, quando se repete, quase nunca é acidente. Às vezes, quando vejo uma notificação com horário exato, ainda sinto aquele aperto. Porque eu aprendi do jeito mais duro possível que não precisa cometer um crime para ter a vida quase destruída. Basta estar disponível, no lugar certo, na hora errada.